Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos aprender a calcular o ponto de equilíbrio da empresa, do seu negócio aí. E qual que é a finalidade, de identificar o ponto de equilíbrio? Primeiro, você tem que ter essa percepção de quanto a sua empresa tem que faturar, de quanto ela tem que vender para não obter prejuízos. Então, o primeiro ponto de equilíbrio que nós vamos calcular é o chamado ponto de equilíbrio financeiro, é o do 0 a 0, ou seja, para lucro igual a zero. Essa é a primeira meta da sua empresa, comercializar uma quantia, que cubra todas as despesas e não obtenha prejuízos. E como que a gente calcula isso? Então, ponto de equilíbrio é igual ao nosso custo fixo divididos pela margem de contribuição, percentual aqui de margem de contribuição. E como que a gente identifica essa margem de contribuição? Então vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. Primeiro, o que é margem de contribuição? Margem de contribuição é igual a receita menos custos variáveis. Então, margem de contribuição é receita, tudo que a gente recebeu, comercializou, menos os meus custos variáveis. Então, vamos trazer como exemplo aqui um faturamento, faturamento igual a R$50.000. Com um custo variável, vamos falar o custo de aquisição do produto, a matéria-prima que você compra aí, na casa de R$30.000. Isso mesmo, tá, gente? Então eu vendi 50.000, comercializei 50.000 e o meu custo variável é de R$30.000. E a minha despesa fixa de R$13.000. Então, aqui tem basicamente todas as informações que a gente precisa para formar o ponto de equilíbrio do zero. Então, o que vai ser o ponto de equilíbrio? Custo fixo, está aqui, R$13.000, divididos pela margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Faturamento menos custo variável, ou seja, no caso aqui vai dar 50.000 menos 30.000, vai dar 20.000. Então, o meu custo variável, quanto representa a minha margem de contribuição? Ou seja, quando eu pego os meus 20.000 que sobrou, então vamos lá, essa equação aqui, ó, 50.000 menos R$30.000, vai me sobrar R$20.000. Então, 20.000 representa quantos por cento da minha receita? Então, é só pegar os 20.000 e dividir por 50. Então, vamos lá. 20.000 dividido por 50.000. Dá isso aqui, ó. Vamos lá, agora dá 0,4. Então, vamos lá, gente. Só recapitulando. Eu tenho um faturamento, uma receita de 50.000 e um custo variável de 30.000. Então, 50.000 menos 30.000, 20.000. Só que 20.000 representa 0,4, ou seja, 40% da minha receita, do meu faturamento. Então, solucionando aqui, ó, qual que é o meu custo fixo? Tá aqui, ó, despesa fixa, R$13.000. Dividido pelo meu percentual de margem de contribuição. Ou seja, margem de contribuição, custo variável, receita menos custo variável. Nosso exemplo aqui deu 20.000. E 20.000 representa quantos por cento da receita? 40%. Então, 13.000 dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Então, na verdade, o meu ponto de equilíbrio, vamos dividir agora 13.000 por 0,4. Então, 13.000 dividido por 0,4 dá 32.500 reais. Ou seja,
uma empresa que tem um faturamento de 50 mil, que tem uma despesa fixa de 30 mil reais, ela vai necessitar, né, de vender R$ 32.500 só para pagar as despesas e para não obter prejuízo. Aqui, ó, ela vai tirar uma fatia para custo fixo e a outra fatia para quê? Para margem de contribuição, que é o custo variável, né, dos nossos, né, dos produtos de aquisição. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira meta de qualquer empresa, né? Identificar o ponto de equilíbrio financeiro, o quanto que ela tem que comercializar, o quanto que ela tem que vender para não obter prejuízos. Mas e em número de peças, né? O ponto de equilíbrio agora, para tentar fazer aqui ao lado, o ponto de equilíbrio para mim saber o número de itens. Qual que é o ponto de equilíbrio para unidade? Vamos colocar aqui. Unidade. Como que funciona esse ponto de equilíbrio para a unidade? Você vai pegar o valor, né, do ponto de equilíbrio, que é de 32.500, e vai dividir pelo preço médio de vendas. Vamos colocar aqui um exemplo, cada peça dessa eu vendo a R$50. Então, para me descobrir o número de peças, o número de itens que eu tenho que vender, ou o número de serviços que eu tenho que vender, eu vou pegar o meu ponto de equilíbrio e vou dividir pelo valor médio de comercialização dos meus produtos. Então, vamos ver quanto que dá aqui, ó. 32.500 dividido por R$50. Ou seja, meu ponto de equilíbrio aqui por unidade seria igual a 650 peças. Eu teria que vender 650 produtos para não ter nenhum centavo de lucro e nem de prejuízo. Heron, mas eu não quero trabalhar no 0 a 0. Ótimo, e nem vai. Só que essa aqui é a primeira meta de qualquer empresa. E agora, como que eu faço para identificar o ponto de equilíbrio econômico, né, que a contabilidade chama de ponto de equilíbrio econômico e que eu gosto de chamar de ponto de equilíbrio de vendas? Então vamos ver como que funciona. Quanto que eu tenho que vender, né? Então, ponto de equilíbrio, vou colocar aqui, ó, vendas. Ele é basicamente idêntico ao outro. Nós vamos ter aqui, ó, o nosso custo fixo divididos pela margem de contribuição menos o meu lucro. Então, vamos lá. Qual que é o meu custo fixo? Opa, deu branco aqui. Deixa eu voltar. Custo fixo, R$13.000. A minha margem de contribuição não era de 0,4%, de 40%? Então, 0,4% menos o meu lucro. Suponhamos que eu tenha uma lucratividade de 10%. E 10% é a mesma coisa que 0,10%. Ou seja, né, 10 dividido por 100. Então, menos 0,1 vai me dar R$13.000. 0,4 menos 0,1, 0,3. Então, o meu ponto de equilíbrio para identificar a quantidade que eu tenho que ter de receita para aquela lucratividade em específico, então 13.000 dividido por 0,3. Então, o meu ponto de equilíbrio de vendas é igual a R$43.333,33. Ou seja, é basicamente idêntico, né, ao ponto de equilíbrio do zero, porém é só eu pegar minha margem de contribuição e deduzir o quê? O meu lucro. Então, custo fixo dividido por margem de contribuição menos o meu percentual de lucratividade. Eu quero descobrir o número de peças? Beleza, você vai fazer igual no exemplo aqui anterior. Eu vou dividir isso aqui pelo valor médio dos meus produtos ou serviços comercializados. E isso aqui, além de te fornecer isso, ainda é base de cálculo para muita coisa. Por exemplo, eu quero fazer um investimento na minha empresa. Contratar um funcionário, fazer aquisição de um maquinário novo, contratar um treinamento aqui para a empresa. Como que a gente faz? Vou fazer outro pincel. Então, o ponto de equilíbrio para investimento. Ponto de equilíbrio para investimento. O
que nós vamos fazer? Se você quiser calcular em específico, é só vir aqui, ó. Qual que é o investimento que eu tenho que fazer na minha empresa? Ah, eu preciso colocar um colaborador que vai me custar R$ 1.500. Então, R$ 1.500. Eu vou dividir pelo quê? Pela minha margem de contribuição menos o lucro aqui, que eu preciso da lucratividade. Então, R$ 1.500 divididos por quem? 0,3. Então, nessas condições aqui, nessa situação, vamos ver quanto que dá ele. R$ 1.500 dividido por 0,3. Ou seja, para mim obter retorno sobre o investimento, né, eu vou ter que, no nosso exemplo aqui, faturar, vender R$ 5.000 a mais para cobrir o investimento de R$ 1.500. Então, olha só, por isso que a gente sempre diz que R$ 1 no custo vira muito mais de R$ 1 no preço de venda. E tem muito empresário que vai lá, aumenta o custo de aquisição do produto, o custo de matéria-prima. Ah, eu fabrico aqui, tenho uma facção, confecciono roupa. O metro, o valor do quilo do pano, do metro quadrado do pano, não sei como que é comercializado aí, aumentou em R$ 1. Aí o empresário quer ir lá no preço de venda dele e aumentar R$ 1. Não é assim que funciona. Beleza? Então, R$ 1, se eu pegar aqui, ó, ponto de equilíbrio, eu vou pegar R$ 1 e vou dividir por 0,3, né? Ó, mesma coisa, ó, R$ 1 no meu custo, aumentou lá, aumentou R$ 1. Vamos ver o quanto teria que aumentar. Ó, R$ 1 virou quanto? R$ 3,33. Então, muito cuidado com essa questão. R$ 1 no custo vira muito mais de R$ 1 no preço de venda. Então, calcule o ponto de equilíbrio, identifica o quanto que você tem que vender, o quanto que você tem que faturar para não obter prejuízo. Depois, o quanto que você tem que vender para obter a lucratividade, né? No nosso exemplo aqui, 10%. E faça assim o percentual de investimento. Se eu contratar um funcionário, um colaborador, quantos mil a mais eu vou ter que vender? Então, faça a análise, faz aí, utiliza, aplica a ferramenta, aplica a técnica aí na sua empresa e bora colher os resultados. Beleza?